Pessoal, meu nome é Alessandro, 28 de junho de 2018, é a Copa do Mundo e corrupção. Os dois temas que mais são falados nos dias de hoje. É interessante dizer que, antes disso, antes de dizer o que é interessante, esse vídeo é um vídeo religioso, tá bom? Se você não curte, eu vou falar sobre Jesus. Se você não curte, pode pular. Voltando ao assunto, a questão toda é o seguinte: corrupção. É impressionante como é que é um assunto antigo. Acompanhou o ministério de Jesus, o que ele sofreu sobre o viés humano, sofreu por causa de corrupção e esbarrou com corruptos, tá? Ou seja, é uma coisa que está na vida e a gente tem que, de certo modo, saber lidar com isso. Tá, ok. Antes de entrar no assunto propriamente, por que eu estou fazendo vários vídeos acerca dessa pessoa, a saber, Jesus Cristo? Primeiro porque eu entendo que conhecer Jesus é um trabalho também histórico, quase que arqueológico. Você às vezes precisa de uma pá para tentar entender. Comecei a fazer o seminário, não fui até o fim, mas interessante que como é difícil você entendê-lo dentro da cultura e, sobretudo, eu quero fazer um apelo para quem assistir isso aqui, for ouvir e for estudar, tenta entender o seguinte, tenta entender como que as pessoas ouviam, como que as pessoas ouviram, porque ele era o emissor, o receptor, tinha o emissor e o receptor. Então, às vezes a gente tenta entender o que ele falou olhando somente daqui e pode ser que fique poluído. Então, o meu trabalho é um pouco esse, ajudar nesse sentido, porque quanta coisa fica para trás se a gente não se prende a esses detalhes. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ele, quando chega na casa de Zaqueu, promove toda aquela coisa que todo mundo conhece, ele se converte, etc, etc, etc. Contudo, há um detalhe, não é o número da restituição. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Se você for olhar para Levítico, para a lei de Levítico, você vai ver claramente que ali há um sotaque, há um costume claramente sacerdotal, um costume de que eles entendem o pecado que estava cometendo e entende que, sobretudo, ele estava diante do próprio altar. É isso que é interessante a gente entender, que a ideia por detrás disso tudo é o seguinte: Jesus é o altar. A metáfora do altar fala claramente da pessoa de Jesus. E o que é o altar? O altar é lugar de pecado, é lugar de pecado e arrependimento. Palavras tão poluídas nos nossos dias. Nós estamos vivendo, ao meu ver, uma ditadura da graça. Falar de pecado, falar de arrependimento, falar de erro, falar até de severidade, falar de punição, as pessoas quicam na cadeira como se fosse um assunto exaurido, um assunto exterminado nas escrituras, como que Deus só fosse somente amor. Amor é somente um dos atributos de Deus, mas ele também é terrível, não é? Ele também é justo, correto? Jesus falou de inferno mais do que qualquer outra coisa. Melhor, falou de inferno tanto qualquer outra coisa. Ele falou da desolação que viria sobre Jerusalém. Se você for ler os capítulos do último do último livro do Novo Testamento, você vê claramente punições e punições e punições, flagelos sendo lançados. Você vê claramente o apóstolo Paulo falando que anjos viriam, está se eu não me engano em 1 Tessalonicenses, anjos viriam se vingar daqueles que não obedecem ao Evangelho. O Evangelho claramente é dado a todo mundo, mas aquele que não crê está condenado. Ou seja, o Novo Testamento está recheado, eu não estou usando um texto do Velho Testamento, está recheado de condenações. Então, a ideia por detrás disso tudo é o seguinte: o altar é um lugar de arrependimento, mas um lugar de arrependimento para aquele que entende claramente que está em pecado, claramente que está constrangendo a ordem natural criada por Deus, claramente está sendo um prejudicador
no avanço do evangelho, no avanço da vida comum até. Porque no final das contas o que ele faz é isso. Ele estava servindo de tropeço e de poluição para a vida. Então assim, não tem como, ao meu ver, entender o evangelho da graça sem a desgraça. Não tem como, não tem nexo. Então, ir ao Senhor, entender que Ele é o altar, lugar de arrependimento, correto? Pedir misericórdia, tocar nas pontas do altar, carece disso. Carece de você conhecer que você é um miserável pecador. Essa era a mensagem do evangelho quando eu tinha 5 anos, 8 anos, quando meu pai me levava para pregar com ele nos ar livres. Arrependa-te, arrependimento, não é? Interessante dizer o seguinte: o altar não foi feito para condenar. Negativo, o altar não foi feito para condenar. Deus não enviou Jesus para condenar. Contudo, o evangelho é o evangelho de arrependimento, é o evangelho que aponta a lei, não é? Mostra a lei, mostra, olha só, aqui está a condenação. O que vem de novo no evangelho, que isso fique bem entendido, é que a graça aparece, o perdão aparece. O perdão é claro, o altar agora não era uma coisa que estava em um templo suscetível às ordens sacerdotais que poderiam se poluir e se tornar delas um bando, um covil de lobos. Agora não. Agora o que acontece é que você pode ir ao altar agora. No momento que você quiser, você pode se arrepender. E o arrependimento, no caso de Zaqueu, a exemplo para todos os circunstantes, mostra que acompanha uma mudança radical de vida, acompanha uma dor naquilo que mais dói, no corrupto e no usurário, a saber, o bolso. Ou seja, ele realmente, a exemplo dos sacerdotes da época de Arão, ele realmente arranca das entranhas aquilo que estava prejudicando e mostra, externaliza. Há uma revolução intestina que o torna um novo homem. Então assim, amigo e amiga que porventura esteja me assistindo hoje, ou daqui a 5, 10, 15 anos, pode ser que quem veja esse vídeo assista no momento que o Alessandro, que vos fala, nem esteja mais no planeta Terra. Entenda o seguinte, que arrependimento carece de entender que você é um desgraçado, correto? Entender que você é um desgraçado, sim, é uma palavra dura, não é? Entender que você é um desgraçado, entender que por conta de você Jesus morreu, que por conta de você o mal está entrando no mundo. Contudo, entender isso é um passo para entender a plenitude da graça, que para cada desgraçado, que para cada pecador, que para cada sujo, que para cada imundo, há o bálsamo do Senhor, é a lavagem regeneradora do Espírito. Você possa entender isso, sabe? Que não é tão difícil, mas é simples e profundo. O Senhor vem para nos salvar, Ele veio para isso, mas, a exemplo de Zaqueu, é necessário uma mudança radical, entender que o altar é lugar de perdão, não de passar a mão em cima da cabeça. Tudo bem? Fica com Deus, isso serve para mim, e que Deus possa abençoar. Amém, amém.